E aí, galera da página e do canal no YouTube, time Ciro Gomes. Aqui é Paulo Henrique Faria para mais uma análise de conjuntura, análise política para vocês. Essa semana eu vou falar sobre as declarações infelizes e a continuação dos erros grosseiros do governo Bolsonaro. Vou falar também sobre as últimas entrevistas do Ciro, né, com ênfase de segunda-feira no My News. E lógico, vou falar também sobre outra entrevista importante essa semana, que foi ao ar ontem no YouTube, do ex-presidente Lula para o renomado jornalista americano Glenn Greenwald. Certo? Lógico, também vou falar sobre os protestos, né, a favor da educação, o que ocorreu e o que vai ocorrer dia 30. Então vamos lá. Bom, começo falando sobre aquela declaração completamente infeliz do presidente Jair Bolsonaro, né? Ele, vocês devem ter acompanhado, chamou os alunos, professores, enfim, egressos, né, profissionais em geral, de idiotas úteis, né? Ele quis passar a imagem de que esses protestos que ocorreram na semana passada foi organizado única e exclusivamente pelo PT. Enfim, ele chamou esses jovens de massa de manobra. Vejam só um absurdo. Você lutar pela melhoria da educação e ser contra o contingenciamento, né, que é um eufemismo para corte, você agora é taxado de idiota útil, né, de massa de manobra. Quando na verdade quem tem essa pecha são aqueles idiotas inúteis que apoiaram o próprio Bolsonaro ou que foram às ruas, né, com a camisa da seleção brasileira pedir o impeachment da Dilma, né, que bateram panela toda vez que ela se pronunciava na televisão. Mas enfim, foi um tremendo absurdo, né? Ele foi completamente detonado pela grande mídia, até por pessoas de direita, né? Pessoas liberais. Dia 30 vai ser ainda maior. Eu não fui nesse último, mas com certeza estarei nas ruas também protestando a favor da educação, né? Eu estudei na faculdade particular, mas minha pós-graduação foi na UFG, aqui em Goiás. É um absurdo, né? Muitas universidades vão ter que suspender, né, os seus programas de mestrado, doutorado, né, os alunos e os pesquisadores não vão ter mais verba, né, para ir adiante com suas pesquisas ou mesmo ter a bolsa para que ele fique só por conta disso, né? Porque muita gente acha que a pesquisa na universidade é uma coisa supérflua, e não é. E sempre tem, né, sempre tem um alto teor de melhoria da sociedade, né? As pessoas não estão lá na universidade por nada, de graça. Elas estão, né, primeiro porque elas querem trazer inovações, sobretudo na área da ciência, na área das ciências exatas, das ciências biológicas. Tá aí, saiu um monte de pesquisas e descobertas, né, de alunos e professores, pesquisadores, Brasil afora. E é um absurdo que essas pessoas sejam achincalhadas por esse atual governo. Isso é inadmissível, na minha opinião. E, enfim, pegou muito mal as declarações que o Bolsonaro deu lá nos Estados Unidos. Aliás, falando em Estados Unidos, ele passou vergonha como sempre, né? O prefeito de Dallas nem quis encontrá-lo, também disse que é persona não grata, assim como o prefeito de Nova York, o de Blasio. E o George Bush também o George W. Bush, né, foi pego de surpresa, né, porque ele não convidou Jair Bolsonaro e o mesmo foi lá de sopetão. Enfim, foi patético, né, essa ida do Bolsonaro aos Estados Unidos. Aliás, só reforça cada vez mais esse papel de subserviência aos americanos, né? E aí, cadê o nacionalismo do Bolsonaro? É a favor dos Estados Unidos sempre? Não dá para entender, né? Mas enfim, pegou muito mal essas frases que ele disse, né? Quanto que é 7 vezes 8? Pelo amor de Deus, né? Quanto que é 7 vezes 8? Isso é pergunta que se faça.
O Bolsonaro é incrível. Ele não é um presidente, não age como um presidente, ele age como um humorista, um piadista e do muito sem graça. Muito sem graça. Por exemplo, o Danilo Gentili. Eu discordo de muita coisa que ele fala, acho que ele pesa a mão, ele, sei lá, dá uma de babaca em muitos casos, mas de certa maneira é um cara engraçado. Agora o Bolsonaro é muito sem graça, é muito incompetente, é muito idiota. É isso. Se você não tem respeito por nós, né, pesquisadores e figuras da educação, nós também não teremos para com você. Dia 26 agora vai ter esse patético protesto a favor, né, passeata a favor, eu nunca vi isso, do governo Bolsonaro. Certamente vai ter ali meia dúzia de milhares de idiotas, né, que vão ficar passando pano, né, para as cagadas do governo Bolsonaro e de seus filhinhos, mas pelo jeito vai ser um tiro no pé. Né? E vejam só, o Bolsonaro que tanto fala mal do Maduro e até mesmo do PT e do Lula, ele está fazendo ou instigando a mesma ação tola e proselitista, né, de que ele seja defendido a qualquer custo. Não dá, né? Não dá. Ainda falando sobre educação, na situação ali, no mesmo dia, o Weintraub, que é o atual ministro da Educação, ele foi sabatinado na Câmara Federal. E é o mesmo discursinho bobo, tolo e lacrador, né, pela direita. Teve ali a ridícula da Joyce Hasselmann o tempo todo, né, fazendo caras e bocas. Foi patético, ele levou enquadrada da Tabata Amaral, do André Figueiredo, né, do Molon, enfim, dos deputados, né, que são progressistas e que estão muito preocupados com o rumo que a educação pública no nosso país pode tomar, né, com esse lunático, esse olavista no ministério. Vamos ver, né? Eu acho que ele não dura mais do que mais 3 meses. Vamos aguardar. Bom, agora vamos falar sobre as entrevistas do Ciro, né? Semana passada ele estreou lá no Provocações com o Marcelo Taz. Muita gente falou mal da entrevista, eu gostei. Né? Deu pra ver que o Marcelo Taz, ele admira o Ciro Gomes, ele confia no Ciro Gomes. Tanto é verdade que ele votou e apoiou o Ciro ali na reta final da campanha no ano passado. O Taz é um cara de centro-direita, um cara liberal, mas é um cara que ele tem um pensamento progressista em várias pautas, sobretudo essa parte da educação, né, que é exatamente a mesma pauta que nós do PDT e o próprio Ciro sempre defendeu. É uma bandeira histórica do partido, né, foi do Brizola, do Darcy Ribeiro e continua ainda agora. Foi muito bom a entrevista, lógico, ele instigou ali a falar do PT, né, porque não tem jeito, a gente tem que falar bem, né, dos acertos, do que deu certo no governo Lula e até na Dilma, mas tem que apontar os dedos para os erros, que não foram poucos, não foram poucos. Gostei da entrevista, foi até bem humorada, só que não foi melhor do que a da última segunda-feira no My News, né? Vocês devem ter acompanhado aí no YouTube, no Facebook. O Ciro foi sabatinado pelo Antônio Tabet, do Porta dos Fundos, pela cobrinha Vera Magalhães, mas dessa vez ela foi mais comportada, foi mais isenta, do Pedro Doria e da Marilis Pereira. Né? Foi um bate-papo muito bacana, né? Só teve ali um pequeno entrevero em dado momento entre o Ciro e o Doria, quando o Doria, de forma pretensiosa, tentou falar que o Ciro estava errado sobre o impeachment. Vejam só, um jornalista querer dar aula para um advogado especialista, né, e professor em Constituição, em Constitucional. Não dá, né, Dória? Não dá. Depois ele foi lá reclamar no Facebook dele e acabou levando outra invertida, né, como levou no programa My News na segunda-feira. Foi uma entrevista ali de por volta de 60 minutos, não, de 90 minutos, foi 1h30. E foi muito boa para o Ciro. Ele mostrou, né, toda a clareza de pensamento que ele tem, todo o preparo que ele tem. Ele respondeu, lógico, aquelas perguntas batidas sobre o temperamento dele. Enfim, e o melhor momento foi quando ele respondeu a indagação, ou como queira chamar,
cinismo do Lula de não apoiou, não quis apoiar o Ciro, né? E veio com aquela conversa fiada, mas se as pessoas quisessem o Ciro, por que não votaram nele no primeiro turno? Como não, né? O Ciro, lógico, respondeu à altura, explicou que foi sabotado, né? Eu trabalhei na campanha, eu vi de perto isso. O PT bateu mais na gente, bateu mais no Ciro, no PDT, do que no Bolsonaro, né? Por quê? Porque o Lula e o PT não admitem perder espaço na esquerda brasileira. Eles não admitem perder a hegemonia, né? Que já dura aí por quase 30 anos, né? Nunca é demais lembrar que nos anos 80 a maior parte da esquerda estava com o Brizola. Já na virada para os anos 90 mudou para o Lula. Mas enfim, o Ciro ele falou que tinha que se falar, né? Falou que tiraram o PSB e o PCdoB, né, do arco de apoio do PDT, né, e que ele não aceitou ser laranja do Lula, não aceitou ser o poste como o Haddad aceitou, né. Enfim, foi muito bom, foi muito esclarecedor. Também teve uns momentos de bom humor, de descontração. E é isso, eu espero que o Ciro ele dê cada vez mais entrevistas, né? Espero que ele vá no Bial, na TV aberta, né? Como ele foi na semana passada lá na Cultura, e nesses principais canais pelo YouTube, né? O Rafinha Bastos, chama o cara aí, chama o cara aí. Recorde de visualizações, né? Vocês podem acompanhar lá, já tem mais de 250 mil views, né, em menos de 2 dias, né, de postagem. É isso, cada vez mais o Ciro vai se reafirmando como a terceira via, né, como um lado consciente do campo progressista. Né? As pessoas que não aguentam mais o Lula e o PT, e tão pouco essa direita chucra e oportunista, né, representada por Bolsonaro, Dória e PSDB, elas vão procurar ali uma outra figura, né? Na minha opinião e de muita gente, o Ciro é essa figura. Vamos aguardar. Tomara que o Ciro dê cada vez mais entrevistas, né? Porque é sempre salutar o que ele tem para falar sobre nosso país. É um cara muito experiente, muito bem intencionado, muito inteligente. E é isso. Bom, pegando um gancho aí sobre essa questão, né, se entrever entre Ciro e Lula, ontem finalmente foi ao ar a melhor entrevista, né, que o Lula deu desde que foi preso. Né? Por que foi a melhor? Porque, como eu comentei lá no Facebook e no Twitter, o Glenn Greenwald, que é um grande jornalista, grande mesmo, não é à toa que venceu o Pulitzer, que é o principal prêmio do jornalismo mundial, vocês devem ter acompanhado, ele que desvelou, né, aquele caso absurdo, né, aquele escândalo lá na NSA, na CIA, com o Snowden. Mas, enfim, o Glenn Greenwald é aquele jornalista experiente, né, que não deixa as grandes raposas da política como Lula tomarem conta da entrevista, guiar a entrevista. Quem guia a entrevista, quem controla, vamos dizer assim, a entrevista, é o entrevistador, não o entrevistado. Né? E o Glenn deixou bem claro isso. Né? Toda vez que o Lula quis partir para o seu proselitismo político, né, como é de praxe, ele já dava uma cortada ou já vinha com outra pergunta, né, já mudava de assunto. E, lógico, o momento mais interessante foi ali na parte final, quando ele enquadrou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva quanto à estratégia, né, completamente equivocada que ele teve nas eleições presidenciais, né, de 2018. Ele cobrou o Lula por que ele não apoiou o Ciro, né? Aí o Lula vem com essa conversa fiada, né? Oh, mas por que as pessoas não votaram no Ciro? Se quisesse o Ciro, tinha colocado o Ciro. Lógico, prontamente, o próprio Glenn Greenwald explicou que isso não aconteceu porque ele preferiu apoiar o poste, né, o Fernando Haddad, que era um cara desconhecido, fora de São Paulo, né, que tinha perdido a eleição no primeiro turno para São Paulo, né, reeleição. Enfim, um cara muito mal avaliado, que não tinha carisma, ao invés de apoiar o Ciro. Né. E foi muito bom porque o Lula estava reclamando do antipetismo e tal, que as pessoas nutriam e nutrem um ódio muito grande contra o Partido dos Trabalhadores, e o Glenn já emendou essa, né? Tá, mas se tem esse ódio, por que vocês não apoiaram alguém que não era do partido de vocês? Aí o Lula, né, como sempre, tentou tergiversar, vinha com essa conversa fiada de sempre dele, mas o Glenn pegou pela chincha, né, como se diz aqui em Goiânia, em Goiás. E ele veio
com aquela conversa fiada de sempre, de evocar o Brizola, né? Falou, o Brizola é um cara que eu respeito muito, mas, por exemplo, quando ele voltou do exílio, ele já se sentia presidente e tal. Olha, o Lula mesmo deixou entregar com essa declaração infeliz, na minha opinião, de que o Brizola era muito maior do que ele, né? Era muito melhor intencionado do que ele, porque o Brizola, ele, como que eu posso falar? Ele abriria mão do poder dele, do ego, né? Da ganância pelo poder, para alguém derrotar o principal candidato da direita. Na época era o Collor, em 89, e nessa última foi o Bolsonaro. O Lula disse que o Brizola propôs, em dado momento ali da campanha de 89, dos dois existirem para apoiar o Mário Covas, que era um cara de centro-esquerda, né? Um cara mais moderado, que havia sido governador em São Paulo, né? Que era o nome em ascensão do PSDB, na época o PSDB era bem intencionado, mas enfim, o próprio Lula entregou que o Brizola era muito melhor do que ele. Né? Nunca é demais lembrar que em 98, depois de tanta troca de farpas, de rusgas atrás de rusgas, o Brizola, né, aceitou ser vice do Lula, né, para derrotar o Fernando Henrique. Para derrotar o Fernando Henrique. Ou seja, o Brizola era um cara que colocava os interesses do povo e da nação à frente dos seus interesses pessoais. E fica cada vez mais claro, cada vez mais patente, que não é o caso do Lula. O Lula sempre acha que ele tem que ser o centro das atenções, que o PT tem que ser o partido. Né? Enfim, isso vai ficando cada vez mais claro. Eu reconheço que o Lula é um cara perseguido, é um cara sacaneado, mas ele também tem culpa no cartório, ele também comete muitos erros, erros grosseiros, diga-se de passagem. Eu espero, de fato, que deem a prisão domiciliar para ele, mas que mais importante do que isso, ele caia em si e deixa o PT ser governado, né, ser dirigido por figuras mais conscientes, como o próprio Jacques Wagner. E que ele abra caminho aí para uma união da esquerda. Né? Depois do Lula, o nome mais forte, mais carismático, não adianta, petezada, não adianta vocês esbravejarem, mas o melhor nome depois do Lula é Ciro Ferreira Gomes. Queiram vocês ou não. Certo? Para fechar, ainda falando sobre essa questão do Lula, muita gente da direita, os bolsominions, até da imprensa, quis rotular essas manifestações aí a favor da educação como passeata para Lula livre. Isso não é verdade. Não é verdade. Eu acompanhei muito bem em vídeos, em matérias, e dia 30 eu vou estar em loco. Mas enfim, eu acompanhei muito bem e isso foi uma pequena parte. Tinha gente do PDT, do PCdoB, do PSTU, do PCO, do PCB. E lógico, a militância do PT é muito forte. Levou as bandeiras, né, do Partido dos Trabalhadores e pediu para o Lula livre. Ou seja, isso é uma parte, né? Não é verdade, né, como a direita quis passar, né, que foi passeata pró-Lula somente. Isso não é verdade, foi pró-educação. Então é verdade que não tinha só pessoas da esquerda. Não tinham só de esquerda. Só que o outro lado também, bom, amigos petistas, nós estamos brigando por uma pauta só, que é a pauta da educação, né? Que é contra o desmonte dos investimentos públicos, sobretudo nas universidades. Não é a pauta do Lula livre, não é. Pelo amor de Deus, gente. Não vão dar munição para o inimigo. Será que vocês não vão virar o disco nunca? Será que o Lula livre é mais importante que tudo no nosso país? Quando isso vai acabar? Quando isso vai cessar? Coloque a mão na consciência. É provável que nem o Lula concorde com isso. Nem o Lula. A Gleice com certeza, mas será que o Lula concorda com isso? Eu sei que ele é um cara egocêntrico, arrogante em muitos casos, mas não é possível que ele ache que pedir por Lula livre é mais importante do que pedir para não acabar com a educação no nosso país. Eu não acredito nisso. Né? Por favor, não atrapalhem dia 30. Não atrapalhem dia 30, como vocês atrapalharam de certa maneira na semana passada. Por favor, deixa esses bolsominions falando pra lá e não dê munição a eles. Certo? Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês essa semana. Daqui 2 semanas estou de volta.
né, com mais uma análise de conjuntura para vocês. Continua seguindo a gente aqui no Facebook, se inscreve quem não se inscreveu no canal do YouTube, no Twitter, no Instagram. É isso. Valeu e até a próxima.